Giro Esportivo. Livre, leve e solto, tô de volta, é o Segue o Giro, nas redes sociais da Tupi, no YouTube. Já assinou o nosso canal? Ainda não? Então se inscreva no site da Tupi, tupi.fm, e também no Facebook, para você curtir, compartilhar, dar um like. E mais uma vez, meus amigos, o assunto do Segue o Giro de hoje é o Flamengo, o time da moda. Todo mundo só fala no Mengão, que não consegue realmente outro resultado no Brasileirão do que vitória. Já são 8 vitórias consecutivas. Aonde esse time vai parar? Hoje, ao lado do Beto Júnior, o Betão da Tupi, e do André Marques, que faz o dia a dia do Flamengo. Aonde o time do Flamengo vai parar, André? Eu acho que vai parar no Mundial de Clubes, né, Wagner? Jogando desse jeito, um time muito bom, né? Muito bem formado pela diretoria, um elenco que vale muito. Então eles estão realmente conseguindo fazer com que as expectativas sejam atendidas. São 8 vitórias consecutivas, mas acho que cabe muito mais. Rapaz, imagine só se o Flamengo superar a marca do Guarani. O Guarani, campeão brasileiro de 1978, atingiu a marca de 11 vitórias consecutivas. Flamengo atinge essa marca, Beto Júnior? Ô Wagner, tem grandes possibilidades, né? Como o André disse, está jogando muito bem, muito encaixado nas mãos aí do Jesus, um elenco muito bem formado por essa diretoria. Tem 8 vitórias, tem a oportunidade de pegar um São Paulo em crise aqui no Rio de Janeiro. Depois da sequência, contando o Campeonato Brasileiro, esquecendo o Grêmio, tem a Chapecoense lá na Arena Condá, brigando para não cair, tá lá embaixo. Então assim, só aí são dois jogos que o Flamengo, eu acho, que tem grande chance de vencer. Já tá batendo 10. Sueli, que tá filmando a gente aqui no Segue o Giro. Vem pra cá, Sueli. Você é bonito, hein? Tem realmente uma presença de espírito tamanha. Flamengo atinge a marca de 11 ou 12 vitórias consecutivas no Brasileirão? Ah, mesmo sendo vascaína, ela concorda. Pra você ver, meus amigos, até os vascaínos acham que dificilmente o Flamengo perde, hein, ô André? O jogo mais difícil não é no Brasileiro, né? Na Libertadores, tá chegando a hora, né, Wagner? Flamengo e Grêmio, estaremos lá em Porto Alegre na semana que vem para esse primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Esse jogo sim, o bicho vai pegar, tudo pode acontecer. E eu tô abordando esse tema com vocês, pegando como gancho uma declaração do velho Apolo Washington Rodrigues, que após a vitória 3-1 sobre o Internacional disse o seguinte: tem que saber perder. Esse time não é imbatível. Um dia a derrota vai vir. Tomara que não seja diante do Grêmio. Mas o grupo tem que estar preparado para perder, né, Beto Júnior? Com certeza, o Paulinho sabe de tudo, né? Deu a letra. Se você lembrar do melhor Flamengo de todos os tempos, aquele time do Zico, time fantástico, campeão de tudo, em algumas entrevistas, o Júnior, o Zico, eles contam que no caminho do título, nas campanhas, quando aquele Flamengo, por exemplo, vinha numa sequência muito grande, perdia um jogo, aconteceu isso, por exemplo, em 80 contra o Galo. Perdia por 1-0 o primeiro jogo, todo mundo ia para vestiário confiante, porque no Maracanã o Flamengo vai vencer, não tem essa, não abatia. Então acho que um time desse, produzindo o futebol que está produzindo, se porventura perde um jogo, mas que continua um jogo de 1-0, por exemplo, você não pode baixar a bola, tem que chegar na sequência e vencer e esquecer, porque vai acontecer, Wagner. A gente está aí no início do retorno, vários jogos. É difícil a gente acreditar que o Flamengo vai ser campeão brasileiro com o turno invicto, né? Pode acontecer, mas é difícil. Lembrando que em 2017 o Corinthians, que não tinha um time estrelado, fez um turno invicto, que foi o primeiro turno. É aquela história, saber perder faz parte da brincadeira também, né, André? Faz parte da brincadeira, mas quando você tá com um time tão superior aos outros, no caso como é o do Flamengo, vai ser difícil isso acontecer. Porque eu até fiz essa pergunta na zona mista depois da vitória sobre o Internacional pro Rafinha. Ele olhou, fez uma carinha assim, não quis muito entrar em detalhes, mas reconheceu que há uma superioridade nesse momento. Para acontecer algo diferente, tem que ter alguma contusão no time, tem que ter algum acontecimento diferente dentro do elenco do Flamengo para desandar. Ou então alguém tem que surpreender, um tipo de marcação diferente, alguém tem que fazer algo diferente. No jeito que tá, o Flamengo não vai perder. Não vai perder para ninguém. Fala aí, Beto. O André falou em tem que ser diferente. O problema para os outros é que quem está sendo diferente no Brasil hoje é o Flamengo. O Jorge Jesus, junto com o staff dele e os jogadores, todo esse momento
bom do Flamengo vem de um esquema que ele mudou. Você torcedor sabe disso. De uns anos pra cá, principalmente da era Tite no Corinthians pra cá, o que imperava nos treinadores brasileiros era o quê? O 4-1-4-1. Uma linha de 4, um volante. E o Jorge Jesus chegou e mudou isso. O Abel falava no Flamengo, olha, ou eu tenho o Bruno Henrique, ou eu tenho o Arrascaeta. Que os dois não dá pra ter, porque eles fazem ali o lado esquerdo. O Jesus mudou isso, ele botou um volante, 3 meias, 2 atacantes e mais do que isso, movimentação. Sem a bola todo mundo marca, com a bola todo mundo joga. E essa é a grande novidade do Flamengo. E aí a gente volta no tempo, a máquina rubro-negra tinha Andrade, Adílio e Zico. Todo mundo jogava bola. E nesse time do Flamengo todo mundo joga, mas a gente tem que lembrar que o Abel não tinha esse time. O Abel tinha Pará na direita. O sistema defensivo. Inteiro. O sistema defensivo. Com o Gerson no meio campo também, que é um diferencial. Mas você, André, o que você acha? Dá pra... O Abel tava com problema? Ele tinha Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Ele não tinha, beleza, os laterais. Ele tinha ali o René e o Pará. Mas vamos lembrar, o René foi o melhor lateral esquerdo no ano passado. Não é também uma tragédia. O problema, eu acho que o que ficou feio pro Abel... Mas já tinha o Rodrigo Caio. Tinha o Rodrigo Caio. O que ficou feio... E tinha o Léo Duarte, tá no Milan. O Mari encaixou muito bem nesse formato, com certeza. Mas o que pega pro Abel, eu acho, é que, pra mim, a grande força desse Flamengo é o ataque. O Flamengo passou ontem, chegou aos 100 gols. E o pior... Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, esses 3 jogadores já fizeram 65% desses gols todos, passaram por esses 3 caras que o Abel tinha. Eu não quero comparar, vem pra cá, Sueli. Não vou comparar, porque nego pega e distorce o que a gente fala. Isso aí é da vida. Não vou comparar. Mas o que o torcedor do Flamengo sente hoje é que o time, mesmo que leve um gol, sabe que vai reagir. Opa, levamos um gol. Daqui a pouco a gente faz 2, 3, né? É como era na época do Santos, do Pelé. O Santos do Pelé também perdia, mas levava 3, 4, fazia 5, 6. A torcida do Santos naquele momento já sabia que o time ia vencer, né? É um momento encantado esse do Flamengo, né? A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. É um momento encantado. A gente hoje não consegue imaginar o Flamengo perdendo para o São Paulo mudando de treinador. Não dá para imaginar o Flamengo perdendo para a Chape no Maracanã lotado. Quer dizer, se bem que o próximo jogo não é Maracanã, mas já ganhou no Maracanã, o próximo jogo é na Arena Condá. Mas o que eu digo do Abel é o seguinte, o erro do Abel era a questão do Arrascaeta, porque ele botava o Arrascaeta no banco de reservas e isso era um erro. Agora, o Abel não tinha Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e o Gerson. O Apolinho sempre fala do Gerson. O Gerson faz uma diferença incrível no time do Flamengo. Ele melhorou não só o meio-campo, como ele também fez o Arão jogar melhor. Então, eu acho que o Abel teve erros, mas ele foi criticado demais. Se tivesse esse time hoje, talvez conseguisse fazer o mesmo. Fala aí, Beto. Eu era contra a demissão do Abel, porque eu sou a favor da continuidade. Como ele estava ali com 3 meses, de repente, com 6, 7 meses, o Flamengo teria melhorado. Por isso que eu era contra naquele momento. Só que será que, a gente olhando hoje, será que o Gerson com o Abel seria um segundo volante, às vezes um primeiro, ou ele seria um homem pra frente? Ou seria banco, né? Ou seria banco, ia brigar com o Everton Ribeiro, ia brigar com o Arrascaeta, ia brigar pelas posições ofensivas. Nesse Flamengo atual, ele chegou como um pedido para ser um jogador de saída, um companheiro do volante, um segundo volante no modo popular. E tem isso também, passa por ideia. Eu acho que o grande legado, se tem algum, que o Jesus pode deixar no Flamengo, é a ideia. Que os outros técnicos parem um pouco de ficar pensando somente naquela coisa de futebol reativo, futebol de eu me fecho para jogar no erro do adversário. O Palmeiras, que é tão milionário quanto o Flamengo, passou aí, foi campeão, verdade, campeão brasileiro, jogando assim. Jogando por uma bola, por 1-0. Ano passado, o Filipão veio aqui no Maracanã, o Flamengo tem uma subida com o Dorival e chegou próximo, e o Filipão jogou por uma bola. Conseguiu o empate, gol do Dudu, empatou, se manteve na liderança e foi embora. Só que o Palmeiras, com o elenco que tem, se tem uma ideia diferente, ofensiva, pra apertar, massacrar o adversário, é outro time. E aí passa pro outro também, o Cruzeiro, que ganhou um monte de título aí com o Mano, mas sem isso, sem encantar. E todo mundo falava, pô, que time do Cruzeiro? Então acho que é a ideia, o problema é a ideia. É por isso que a seleção de 70 ficou no imaginário, por ser realmente uma seleção vitoriosa e que encantou o mundo inteiro. Olha aqui, ponto final no Segue o Giro. E atenção, hein? A partir de segunda-feira, um Segue o Giro diferente nas redes sociais. Eu estarei aqui, o André Marques, direto de Porto Alegre, comigo ao vivo fazendo o Segue o Giro. Vale a pena acompanhar diretamente de Porto Alegre a
acompanhando todos os treinamentos do Flamengo. É a Tupi ao lado do Mengão, no clima da Libertadores.